Ei, sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aqui do que a gente estava falando sobre células. Então pega a apostila aí na página 9. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre microscópio e estudo das células. Então, a maioria das células, elas são muito pequenas. A gente não consegue ver elas a olho nu, a gente não consegue estudar essas células a olho nu. Por isso, o microscópio foi desenvolvido. Então, o microscópio, ele foi desenvolvido, o primeiro equipamento, né, que foi semelhante ao microscópio, porque o que nós temos hoje é 1000 vezes melhor, ele foi atribuído ao holandês Hans e Zacharias Janssen, lá por volta de 1595. Então, pensa só como isso era primitivo, né, muito tempo. Então, nós tivemos Robert Hooke, que foi um super importante para a gente no estudo das células. Ele publicou o livro que a gente chama de micrografia, que falava, né, da descrição de observações feitas pelo microscópio, né, com microscópio composto, que era formado por duas lentes, tá vendo aqui, ó? Reconstrução. Ele reconstruiu o microscópio, né? E fez esse sistema de iluminação. Esse microscópio ele tinha duas lentes e ele viu nesse microscópio uma casca, um corte de cortiça. O que é isso? Casca de árvore. Então ele pegou a casca de árvore, né? Pegou ela bem fininha e botou ela lá no microscópio. Então ele viu que nessa casca de árvore, que a gente chama de cortiça, tinha algumas cavidades semelhantes a como se fosse favos de mel, tá vendo? Olha aqui, dá uma olhadinha aí. Como se fosse vários quadradinhos. Ele falou que isso parecia alguns poros ou algumas pequenas células, que a gente falava na época, né? Que era pequenas células, que deu o nome de células. Então ele utilizou pela primeira vez o termo célula. Então ele que colocou esse nome, né? Então célula veio de Robert Hooke. Então ele falava que todos esses poros, todos esses quadradinhos eram as células que estavam formando aquela cortiça. Então depois disso, né, depois de muito tempo, veio Anton van não sei ler esse outro nome, que é muito grande. Ele desenvolveu um outro pequeno microscópio. Então, com esse instrumento, ele começou a observar bactérias, protozoários, leveduras presentes na água da chuva, nos lagos. Ele pegava também diversas regiões, diversas partes do corpo. Ele captava a nossa saliva, via nos dentes, nas fezes, para poder identificar essas bactérias. Então, ele começou a perceber que tinha alguma coisa ali e nesse novo equipamento dele, né, nesse pequeno microscópio, ele conseguia identificar isso. O que aconteceu? O estudo das células, ele não avançou tão rapidamente. Então, mesmo após o desenvolvimento lá do microscópio composto de Hooke, ainda demorou para poder avançar esses estudos. Foi somente aqui, ó, no século XIX, que as técnicas de microscopia e conhecimento sobre as células começaram a progredir de maneira mais significante. Foi aí então que surgiu a citologia, que é um ramo da ciência, né, que ela vai estudar as células, que ela estuda especificamente as células. Então esse ramo da ciência, ela vai estudar todas as células, tanto animais quanto vegetais. Então, em 1950, que foi desenvolvido o primeiro microscópio eletrônico. Não, a gente parar para pensar, não tem tanto tempo, né? Então, esse microscópio eletrônico, ele foi capaz de produzir imagens ampliadas até 500 mil vezes. Então, tornou a célula muito maior para poder entender tudo que tinha dentro dela, né? Todas as organelas, para ver o núcleo e tudo mais. Então, atualmente, a gente chama esse ramo aqui, ó, da citologia, como biologia celular. Né, de citologia que estuda células, e agora a gente está chamando de biologia celular, que é onde a gente vai estudar todas as células, tudo que tem nelas, quais são as funções das organelas e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente está falando, não saiba mais, dos cientistas europeus, que a gente chama de do alemão Matthias Schender e do belga Theodor Schwann. Eles falaram sobre pesquisa em tecidos e animais. Ambos ficaram espantados com a semelhança entre essas observações, né, entre esses dois tecidos. Então, eles concluíram que os componentes fundamentais dos animais e das plantas eram os mesmos. Então, que as duas células tinham praticamente a mesma composição. Porém, a gente sabe que tem algumas coisinhas que são diferentes, né? A célula vegetal, ela tem umas estruturas a mais. Então, eles criaram a teoria celular, que era definida por 2 pontos. A célula é a unidade estrutural básica de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos precisam de célula para conseguir sobreviver, para se formar.
E cada célula tem uma unidade estrutural básica que pode formar blocos de células com estrutura de organismos mais complexos. Então, cada célula tem uma unidade estrutural, né? Tem as suas organelas básicas, a sua unidade, a sua membrana, seu núcleo, tudo que é a parte básica dessa célula. Ela consegue formar várias outras células, né? Que vão formar outros organismos, outras partes do corpo. Então, depois de muito tempo, eles criaram o terceiro princípio, que é toda célula se origina de uma outra célula pré-existente. Ou seja, eu tenho uma célula, outra célula vai se originar dessa. Ela não vai se originar sozinha do nada. Então, uma célula vai originando a outra. Então, a teoria celular fica conhecida com esses três princípios. Esse e esse aqui. Então, na teoria celular, a gente tem que lembrar que a célula é a unidade da vida e pode se agrupar formando organismos complexos. Ou seja, todo mundo possui célula. Todo ser vivo deve possuir célula. Ele possui célula para poder sobreviver. Então, aqui, ó, observação da célula de Robert Hooke, lá na casca da cortiça. Aí, nós tivemos aqui da teoria celular, né? Então, toda célula se origina de outra pré-existente. Então, eu tenho uma célula, eu vou fazendo outras células, tá bom? Beijos. Quinta-feira nós temos aula ao vivo, tá? Depois lá no grupo eu passo o horário certinho para vocês. E até quinta-feira eu espero vocês pra gente poder dar continuidade à nossa aula. Beijos, até mais.